Oi, meus irmãos aqui do canal Jogando as Redes. Peço a você que seja um pescador de alma, isso mesmo. Mas como? Inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando o canal. Aí você está jogando as redes para pescar alma para Deus, para Jesus Cristo. Hoje o vídeo é sobre o Evangelho segundo Marcos. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia, a palavra de Deus, a introdução explicando o Evangelho de São Marcos, e cada vídeo vai ser a explicação de um evangelista, de um discípulo, de Jesus. E depois sim, eu vou começar a ler a cada livro da Bíblia. São Marcos, São João, São Lucas. Então, vamos começar hoje com o Evangelho segundo Marcos, a introdução, explicando o início de tudo. Vamos lá? Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos é o mais antigo dos evangelhos canônicos. Conforme a tradição eclesial, o autor é João Marcos, filho de certa Maria, em cuja casa se reunia a comunidade de Jerusalém. João Marcos, de origem judaica, era primo de Barnabé e foi colaborador de Paulo e de Pedro. A tradição nos informa que ele escreveu seu evangelho em Roma, por volta do martírio de Pedro. Esta data de composição é confirmada pelas alusões à guerra judaica e à destruição de Jerusalém, que foi de 66-73 depois de Cristo, que se podem conhecer sobretudo no capítulo 13 de São Marcos. Nesse ano, a testemunha e os discípulos direto de Jesus, pregadores do evangelho oral, estavam desaparecendo. Marcos consignou por escrito a pregação deles, criando o gênero literário do evangelho escrito. Respondeu assim às dúvidas que rodeavam a comunidade e forneceu, ao mesmo tempo, um manual para o novo impulso missionário e a expansão da comunidade. As explicações de usos judaicos mostram que entre seus leitores havia pessoas que não eram de origem judaica. A melhor maneira de sustentar a fé da comunidade é esclarecê-la. Para tanto, é preciso voltar sempre àquilo que Jesus disse e fez, repetindo o primeiro anúncio. Marcos evangeliza a comunidade em crise. Mostra que Jesus não é um Messias de sucesso fácil, o Messias esperado, mas um Messias diferente, o Messias inesperado. Nem mesmo seus discípulos compreenderam até que ele levasse o termo sua obra. Jesus é o Filho do Homem, o servo do Senhor, o Filho de Deus fiel até a morte por amor, exaltado por Deus na ressurreição, para conduzir novamente o seu rebanho na Galileia do mundo. Conteúdo geral. Marcos reuniu diversas tradições que a comunidade conservava a respeito de Jesus: milagres, exorcismo, parábolas e outras palavras de Jesus, como também o importante relato da paixão. Organizou tudo isso em forma de uma narrativa bem simples. Jesus, depois de batizado por João Batista, proclama a chegada do reino de Deus, primeiro na região da Galileia e depois subindo para Jerusalém, onde entra em conflito
com mais autoridade e morre na cruz. Esse relato tão simples representa, na verdade, uma verdadeira pedagogia da fé. Marcos anuncia a boa nova de Jesus Messias, Cristo e Filho de Deus. Num primeiro momento, antes da confissão de Pedro, Jesus suscita admiração pela palavra que ele profere, com autoridade, e não como os escribas. Palavra confirmada pelos milagres. Quem é este, a quem obedece até o vento e o mar? Jesus impõe o segredo messiânico. Os que o reconhecem como enviado de Deus não devem publicá-lo. Pois antes do fim do caminho é impossível entender em que sentido Jesus é Messias e Filho de Deus. Pela metade do caminho, Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias. A partir daí, Jesus tenta mostrar aos discípulos que ele é um Messias diferente. Nunca se chama a si mesmo de Messias, mas sim Filho do Homem. Aquele que de Deus recebe o poder sobre os impérios deste mundo, conforme a profecia de Daniel. Todavia, Jesus não é um Messias que subjuga e domina, mas o servo sofredor da profecia de Isaías. Isso é narrado no quadro de uma caminhada rumo a Jerusalém, localizada pelos anúncios da paixão. Esse é o caminho de Jesus e daqueles que o querem seguir. No fim desse caminho está a proclamação do militar romano. Este era verdadeiramente Filho de Deus, e a ressurreição, que é ao mesmo tempo o novo início para a comunidade na Galileia. Agora, o tema específico, que você vai encontrar aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho querigmático. Marcos retrata como nenhum outro o primeiro anúncio que os apóstolos dirigiu aos seus contemporâneos. Ainda para nós hoje, conserva o sabor do primeiro anúncio e é capaz de renovar o impacto de Jesus no nosso cristianismo, que está um tanto gasto. O temor diante da santidade de Deus, que se manifesta em Jesus nas expulsões de demônios, na autoridade e poder de Jesus diante do sepulcro vazio depois da ressurreição. O reino de Deus já, o que Jesus anuncia, é o reino de Deus já. Para que o que isso significa, é preciso ler o Evangelho e ver o que Jesus faz. Isso é o reino que ele traz presente. O segredo messiânico. Em Marcos, os demônios expulsos percebem que Jesus é o Messias, mas ele proíbe que o publiquem. Do mesmo modo, os discípulos, depois da profissão da fé e a transfiguração, pois é impossível entender em que sentido Jesus é Messias e qual é o seu reino antes de ver seu dom da própria vida na cruz e sua ressurreição. O Filho do Homem é servo sofredor. Jesus não se chama a si mesmo de Messias, mas de Filho do Homem, o enviado humano de Deus. E ele realiza esta sua missão dando sua vida por muitos, como o servo sofredor.
aqui termina, né, a introdução, a explicação do Evangelho de Marcos. É um resumo de todo o livro de Marcos, né, passando pela explicação segundo Marcos, depois conteúdo geral, né, e temas específicos que encontra nesse livro de Marcos. E o primeiro capítulo fala sobre João Batista e Jesus. Então isso aqui é para outro vídeo, né? Começando a ler a Bíblia, os livros, né? Primeiramente eu estou dando a introdução de cada livro. Eu comecei pelo Marcos. Então fica aqui. Tomara que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe, porque é muito bom saber, né, dos livros da Bíblia Sagrada, né, a introdução de cada livro, o que significa, né, cada discípulo, apóstolo de Deus. E isso é muito bom, o saber é muito bom para nós católicos, né, tá sabendo aí da Bíblia direitinho. Então fica por aqui, que Deus abençoe você. Vamos jogar as nossas redes.